Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Ana Fábia e vamos para a nossa aula de número 2. Vamos falar agora de alimentos gravídicos e a exoneração, certo? Calma, que é muita informação, sente, preste atenção. Então, nós temos algumas ações para isso. Para que serve essa ação de alimentos? Quando a gente fala de ação de alimentos, a gente imagina logo o menor, né? Aquela criancinha que precisa de alimentos. A ação de alimentos, ela tem esse nome, né? Por quê? Porque a principal necessidade do ser humano é se alimentar, é ingerir alimentos para ter nutrientes, para continuar vivo, para respirar, para o seu coração bater, tá? Não significa dizer, de jeito nenhum, que essa ação vai ser apenas para a comida da criança ou daquela pessoa que esteja pedindo. A gente vai já chegar lá. Então, entenda que a ação de alimentos, porque é para determinar a urgência, determinar a necessidade. Olha, eu estou pedindo porque quando a gente generaliza, eu tenho uma pensão. Pensão pode ser para você comprar uma roupa, ter o lazer, ter remédio. Já no nome de ação de alimentos, ela denomina uma urgência. Não adianta você estar numa casa toda de ouro e mármore se você não tem um prato de arroz, certo? Ninguém come ouro e mármore nem móveis. A gente come comida. Então, a ação é determinada de alimentos, tá ok? Dentro dessa ação de alimentos, vão estar inclusos também a escola, né? Para quê? Para que a pessoa, para que aquela criança, aquela pessoa, ela possa estudar, possa se desenvolver, possa ter um crescimento dentro da sociedade. Ela vai ter direito à escola, que é a educação. Dentro dessa área de educação, pode vir incluso um curso de línguas, seja inglês, francês, alemão, curso que ela possa, né, se interesse. Tem os esportes, que pode estar dentro da parte de educação, como na parte do lazer. Tem o vestuário, tem medicação, tem plano de saúde. Então, essa ação, ela é muito robusta, ela é muito completa. Você vê mais ela acontecendo, assim, 90% dos casos, como é que acontece? O casal se separa, se divorcia ou tem uma união estável e dissolve essa união estável e fica o menor, que ficou ali perdido naquele apartar dos pais. E aí, como é que ele vai sobreviver? Ele é uma criança, né? Ou um adolescente, ou um pré-adolescente. Como é que ele vai caminhar na vida? Ele precisa desse suporte. E aí você vê muito o quê? A mãe que fica com os filhos, o pai se separa. Então, essa ação de alimentos, geralmente, não é 100%, mas geralmente é a mãe pedindo, né, para o seu menor, através dele, como se o menor estivesse pedindo, ela o representa e faz o pedido dos alimentos. Professora, pode o pai ficar com a criança e pedir os alimentos para a mãe? Pode. Acontece, tá? Não se preocupe não, que acontece. Acontece, às vezes, também, raríssimos casos, de a mãe ficar com o filho e não pedir os alimentos e o pai vir ofertar. Como assim, professora? Ele entra, né, aciona o Poder Judiciário, ele bate lá na porta do Poder Judiciário e diz assim: olha, Poder Judiciário, olha, Estado, através do Poder Judiciário, olha, seu juiz, é o seguinte, eu estou querendo aqui ofertar alimentos para o meu filho, certo? E aí, para quê? Para que ele possa ajudar, ele possa contribuir, ele possa cumprir com suas obrigações paternas, contribuindo com os alimentos do menor e ter o contato com a criança. Ele pede, né, ele oferta os alimentos e diz: eu quero uma visita, eu quero acompanhar o desenvolvimento do meu filho, eu quero vê-lo crescer, eu quero levá-lo para a escola. Então, geralmente, um pedido desse, ele vem acompanhado de outros pedidos. Ele é muito difícil vir isolado, vir apenas um pedido, certo? Por isso que são peças mais complexas, elas são mais robustas, elas têm muitas informações. Tranquilo? Os alimentos gravídicos. De onde é que surgiu essa ideia de alimentos gravídicos? O que acontece? Muitas vezes a mãezinha, ela separa,
né? Ela se afasta, ela rompe esse laço com o companheiro, com o marido, e ela está grávida e não tem a menor condição de subsistência. Ou se tem muito pouca. E aí você sabe que quando a mulher está em procedimento de gestação, o que acontece? Todos os nutrientes, né, ou boa parte dos seus nutrientes, vão estar sendo direcionados para o bebê, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele, né, se fortifique. E aí ela fica com deficiência de nutrientes. Ela tem que se alimentar bem, tem que tomar as vitaminas, tem que ter um acompanhamento médico. O pré-natal é necessário, é essencial para o desenvolvimento do bebê, do feto até virar o bebê. Então ela pede esses alimentos gravídicos para quê? Para que ele comece, né, o genitor, o pai do futuro bebê, comece a ajudar. Para que com esse dinheiro em mãos ela possa se alimentar, possa comer frutas, possa comer legumes, carnes, ela possa fazer os seus exames, tomar vitaminas, tomar os complexos, fazer ultrassom, porque nem tudo ela vai conseguindo fazer através do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, então ela precisa desse suporte. E aí são esses alimentos gravídicos, que, na verdade, a ideia é de proteger o feto. Por quê? Porque se a mãe ela fica com a nutrição muito enfraquecida, ela fica desnutrida, afeta, sim, a criança, certo? Então, a ideia é de proteger aquele que está no ventre, proteger o bebezinho. E ela com dificuldade de trabalhar, porque está gestante também, o genitor, o pai do futuro bebê, vem para ajudar. Certo? Entendeu a história do alimento gravídico? Tá mais tranquilo? Pronto. E aí, pra gente fechar aqui a nossa ideia, eu vou falar pra vocês sobre exoneração. O que acontece? Bem antes, né, antes de 2002, se tinha a idade que você atingia a maioridade aos 21 anos. Com o Código Civil de 2002, a maioridade se atinge aos 18 anos. E aí ficava aquela discussão da pensão de alimentos. Se vai ficar para a criança, né, que vira o adolescente, e quando ele faz 18 anos, o que acontece? Certo? Porque tinha algumas pessoas que achavam que na hora que fez aniversário de 18 anos, não precisava mais pagar. E às vezes aquele adolescente com 18 anos está iniciando uma faculdade, iniciando um curso de graduação, e não tem como, ele não tem aquelas condições de trabalhar, de estudar e de se manter. E aí se pede, né, que ele comprova que está fazendo curso de graduação, que está fazendo uma faculdade, que está estudando, né, aquele dinheiro não é para ir para a festa, e sim para que ele tenha uma formação profissional. É feito esse pedido. E aí se continua com a pensão de alimentos até os 24 anos. Certo? Entendido? Professora, pode pedir exoneração? Pode. Pode ser feito o pedido de exoneração. Geralmente ele é feito por aquele que paga, certo? Quem paga a pensão de alimentos é quem vai fazer o pedido de exoneração de alimentos, para que ele encerre com essa pensão. Existem casos, né? Nós temos casos que quem paga a pensão de alimentos são os avós. Geralmente os avós paternos, porque o pai não cumpre ou não tem condições de cumprir, e os avós vêm em arco para que o neto não fique desprotegido. Chegou a idade, eles entram com a ação de exoneração. Existe pensão de alimentos entre os cônjuges? Existe. Existe pensão de alimentos que os pais pedem para os filhos? Existe, tá? Essa relação, ela é indo e vindo. Ou seja, se você tem um avôzinho ou uma avózinha já bem idoso, doente, que não está recebendo valores que possa suprir suas necessidades, mesmo ele sendo aposentado, aquele valor não cobre as suas necessidades, ele pode vir a pedir aos seus netos, certo? Ele pode pedir aos seus filhos e pode pedir aos seus netos. Então, essa relação de obrigação é uma via de mão dupla, é indo e vindo, certo? Entendido? Professora, tem muita coisa no e-book de vocês, então não se preocupe, tem muita informação no e-book, tem as peças para vocês verem, para vocês começarem a analisar como é que se dá a entrada, como é que faz o pedido, tá ok? Dá uma olhadinha lá e eu te encontro na nossa próxima aula. Um forte abraço para você!